Gênesis capítulo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Que Deus? Qual Deus que criou? Baal? Qual Deus que criou Alá? A Bíblia diz, no princípio Iau. Iau criou os céus e a terra. Iau é um. O Salvador falou, ouve, ó Israel, Iau é um. Cego, pastores cegos. A Bíblia diz que são pastores cegos, atalaias cegos. E a Bíblia diz que se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então Laodiceia, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está dizendo, eu vou largar vocês na grande tribulação. E aí, Romilson, e a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia, ele diz, porque guardasse a minha palavra na perseverança. A igreja de Filadélfia está fora das denominações, saiu lá de dentro, passou a reunir em casa, passou a partir o pão, nem que seja só com 5. Porque congregar, a Bíblia fala para você não deixar de congregar, não fala para você ir para as denominações, não fala para você não deixar de congregar. Pelo contrário, fala para você, a Bíblia fala para você sair de dentro das denominações. Eu vou te mostrar isso agora, no Apocalipse 14 e no Apocalipse 18. Então veja bem, a igreja de Filadélfia saiu do sistema, ela reúne em casa. Ela parte o pão em casa, nem que seja só entre duas pessoas, nem que seja só entre o marido e a mulher. Mas eles não pertencem a esse sistema fracassado. E ele diz o quê? Porque vocês guardaram a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. E o que mais que diz? Eles não vão passar pela tribulação. E por que eles não vão passar pela tribulação, Romilson? Porque lá diz, vocês não negaram o meu nome. A igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo 7, começa ali e diz, vocês não negaram o meu nome. Espera aí que eu quero te mostrar uma questão aqui. Veja bem, irmãos. Veja bem, irmãos. Que, vou estar mostrando aqui para você. Aqui está o nome Jesus. Irmãos, ninguém nega esse nome. Nem a igreja católica não nega esse nome. Então ninguém nega o nome de Jesus. Que nome é esse que está falando na igreja de Filadélfia? É Yahshua. Yahshua é uma bandeira muito forte para muitos levarem. Eles não negaram o meu nome, o nome original. O nome dele não é Jesus. Jesus significa isto é um porco. Pesquise, Jesus significa isto é um porco. Eles não negaram o meu nome, Yahshua. A igreja de Filadélfia, ela restaurou as verdades que precisavam ser restauradas. Ela leva o nome verdadeiro. Por quê, Romilson? Porque no capítulo 3, versículo 12 diz, na testa do vencedor, daqueles que estão na igreja de Filadélfia, escreverei sobre ele o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Que nome é esse, Romilson? Vou estar lendo para você aqui agora. Vou estar escrevendo aqui para você entender. Eu vou escrever na testa do vencedor o nome do meu Pai. Já mostrei. O meu nome. Yahshua. E o nome da cidade santa. Yahshalom. A igreja de Filadélfia está sendo representada no Apocalipse 14. O que está escrito lá, Ramos? Está escrito que os 144 mil traziam na sua testa o nome do Pai e o nome do Filho. Yahshua. Então, irmãos, invoca esse nome, creia nesse nome, batize nesse nome. Yahshua ou Mashiach. Se emerge nesse nome, porque os 144 mil, na sua testa vai estar escrito o nome do Eterno. Os 144 mil, na sua testa vai estar escrito o nome do Filho. Os 144 mil, eles são o que, Romilson? Eles fazem parte da igreja de Filadélfia. Eles são os vencedores que estão lá na igreja de Filadélfia. Por que o Mashiach não falou lá na igreja de Tiatira? Na sua testa estará escrito o meu nome, o nome do meu pai, o nome do meu pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Por que ele não falou isso na igreja de Tiatira, na igreja de Sardes, na igreja de Esmir, na igreja de Laodiceia? Por que ele não falou isso? Por que ele falou bem na igreja de Filadélfia? Porque a igreja de Filadélfia não vai passar pela tribulação. Por quê? Porque no livro de Joel diz, invoca o nome do Eterno. Todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo do grande e terrível dia de Yahweh, que vai começar agora. Então preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Não pense que é como os pastores estão falando aí, que vai sumir milhares de pessoas da terra. Não. Isso é um grande engano. A igreja de Filadélfia, o que está escrito lá, Romilson? O que está escrito lá na igreja de Filadélfia? Lá diz assim, vocês têm pouca força. Vocês são um pequeno número. Vocês têm pouca força. A igreja de Filadélfia é um pequeno número. Então são poucas pessoas que vai sumir da terra neste arrebatamento. São os vencedores, os que foram selados com o nome do Pai e com o nome do Filho na testa.
No Apocalipse 14 diz que eles têm o nome do Eterno e o nome do Filho. Foram selados com este nome. Eles são vencedores. E o texto diz o quê? O texto no versículo 3 diz assim, cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto 144 mil que foram resgatados da terra. Olha o versículo 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. O que é mulheres, Romilson? Eu já falei sobre isso. Mulheres são denominações, meu irmão. São denominações, igrejas evangélicas. Eles não se contaminaram, eles saíram de lá e se purificou daquela heresia toda. Eles não se contaminaram com mulher. Mulher representa igrejas na Bíblia. Não está falando mulheres carnais, não está falando de homens ir lá e transar com mulheres, não. 144 mil são constituídos de homens e de mulheres. São constituídos de homens e de mulheres, que não se contaminaram com mulheres, que não se contaminaram com as denominações evangélicas. Eu vou te mostrar o porquê que eles não se contaminaram com mulheres. Aí o texto diz assim, esses são virgens. São virgens. Eles não se contaminaram com mulheres. Espera aí que nós vamos voltar lá agora. Deixa eu só te mostrar o que é isso aqui. Olha o que diz no Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi então uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Sair de onde, irmão meu? Sair da igreja católica e das denominações evangélicas. Por quê? Porque no Apocalipse 17 diz assim, na sua testa estava escrito um nome, Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Está falando da igreja católica. Ela é a grande prostituta. Ela é a grande prostituta. E ela é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Quem são as prostitutas, Romilson? Todas as religiões que teve origem no catolicismo romano, que teve origem na igreja católica. As denominações evangélicas saíram da igreja católica. Martinho Lutero saiu de lá. E Martinho Lutero fez o quê, Romilson? Martinho Lutero veio trazendo toda a bagagem do catolicismo romano. Martinho Lutero pregava a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é a maior aberração de todos os tempos. 3 deuses em um só. Eles adoram a 3 deuses. Adoram o Natal. Muitas denominações evangélicas comemoram o Natal e pregam 3 deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é idolatria. Isto significa que essas pessoas estão embriagadas com o vinho da igreja católica. Onde está isso? Apocalipse 17, versículo 2 diz, os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se todos os habitantes da terra. Está dizendo que com a igreja católica, os reis da terra se prostituíram com a igreja católica. Quando foi isso, Deus? No concílio de Niceia. Se você for na Bárcia, eu não quero que ninguém confie em mim e saia me seguindo, não. Eu quero que as pessoas pesquisem para você sair dessa Babilônia. Eu não quero seguidores. Nós temos que seguir homens, mas nós temos que perseguir. Nós temos que perseguir a verdade, correr atrás da verdade, buscar a verdade. Pesquise. Se você for lá na Bárcia e olhar lá, Trindade, está lá assim, a Trindade é um dogma católico. É um dogma que veio da igreja católica, colocado no ano 381 pelo imperador Teodósio e pelo Papa São Damasco. É um dogma católico. O Eterno nunca foi 3. Um não pode ser 3. Não existe isso. 3 em 1. Isso é Babilônia, confusão. A palavra Babilônia significa confusão. Então, irmãos, estão embriagados com o vinho da igreja católica. O que é o vinho da igreja católica, irmãos? Tudo quanto é heresias, principalmente a Trindade. Quem crê na Trindade está embriagado com o vinho da igreja católica, da mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então sai fora desse batismo da Trindade, batismo no nome verdadeiro. O tempo está acabando aqui, se acabar isso mesmo, viu, irmão? Então sai fora dessa Babilônia. E a Bíblia diz, sai dela, povo meu. No Apocalipse 14 diz o quê? Não se contaminaram com mulheres, eles saíram dela. Eles saíram da igreja católica com as suas filhas, que são as denominações evangélicas. Não se contaminaram com mulheres. Aí o texto diz o quê? São virgens. Por quê, Romilson? Por quê? Porque no livro de 2 Coríntios diz, eu quero vos apresentar como esposa virgem, ao único esposo, a saber, o Machia. Mas eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva, vocês sejam seduzidos e vão após outro que não seja o verdadeiro. Por isso eu estou dizendo para você, não troque Yahusha, não troque Yahusha por Jesus, porque o nome Jesus é falso. Não troque esse por esse. Não troque esse por esse, porque Yahusha é o nome original. Eu tenho medo que vocês vão após outro. Quem garante?
Quem garante, irmão? Não troque o certo pelo duvidoso. Fique com Yahshua. Invoque o nome de Yahshua até o fim, porque você sabe que esse é o verdadeiro. E o outro veio da Igreja Católica. Então, eu tenho medo que vocês vão após outro, vocês sejam seduzidos pela serpente e vão após outro. Vão após outro nome falso. Invoca o verdadeiro. Sai fora desse nome falso. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome verdadeiro, esse não vai passar pela tribulação. Se você estiver em santificação, estiver em oração, estiver jejuando, estiver buscando o eterno, e invocando o Yahshua Mashiach, você vai ser arrebatado, meu irmão. Você não vai passar pela grande tribulação. E o texto diz, eles são virgens, eles na sua boca não se acham mentira, eles não pregam os deuses das nações. Eles não pregam os ídolos, porque ídolos são mentira. Ídolo é falso, ídolos são mentira. Na sua boca não se achou mentira. Não se achou mentira, ele não pregou os ídolos das nações. Eles pregaram a Yahweh, o eterno, o Criador dos céus e da terra. Os pastores dizem, quem criou os céus e a terra foi três, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para começar aquele versículo de Gênesis, eu já mostrei que ele é acrescentado. O capítulo de Gênesis começa no capítulo 2, versículo 4 em diante, quando diz, no princípio, Yahweh criou os céus e a terra. Yahweh é um. Quem criou tudo então, Romeus? Yahweh. No princípio, Yahweh. Yahweh, não é Deus não. Igual está lá no livro de Gênesis, capítulo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Que Deus? Qual o Deus que criou? Baal? Qual o Deus que criou? Alá? A Bíblia diz, no princípio, Yahweh. Yahweh criou os céus e a terra. Yahweh é um. O Salvador falou, ouve, ó Israel. Yahweh é um. Como é que Yahweh criou, os céus e a terra? Por meio do seu Filho. Tudo foi criado por intermédio do Filho. Quem criou? Yahweh. O Eterno criou por meio do seu Filho. Então não foi três que criou.